Senhor, abençoa também a vida de pastor Walter, ó Deus. Que o Senhor use, ó Deus, a pastor Walter, ó Deus, através de tua mensagem, que venha tocar os corações, ó Deus, e que, ó Deus, haja mais e mais conversões para a honra e glória do teu nome. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, amados, paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16 apenas. Amém? O texto santo diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por este momento. Pedimos que o Senhor trate conosco, por meio da Sua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, a nossa pretensão nesta manhã, nesta breve mensagem, é ver como devem ser as ações do cristão a partir daquilo que ocupa a sua mente. Nós somos cristãos e somos humanos, e como tais, as nossas mentes são ocupadas por vários pensamentos de várias formas. Como é que deve ser isso? E aí nós vamos tomar como base o texto que acabamos de ler, e o apóstolo Paulo estava discorrendo sobre a sabedoria de Deus. No contexto que as palavras foram ditas, ele estava discorrendo sobre a sabedoria de Deus e sobre a insignificância da sabedoria humana. Ao término desse discurso, ele tratou do contraste entre o homem espiritual e o homem que não tem o Espírito Santo, o homem natural. E aí ele concluiu que a sabedoria meramente humana é tão insignificante que o homem natural não entende as coisas espirituais. Isso a gente encontra no verso 14. Pois bem, por esta razão, ele fez a seguinte pergunta: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Isso está no verso 16 que nós acabamos de ler. E na sequência veio a resposta que nós também acabamos de ler. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tem um comentarista da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, chamado Leon Morris, e ele diz que, obviamente, o apóstolo Paulo não estava querendo dizer que nós sejamos capazes de compreender os pensamentos do Senhor Jesus. Não é este o objetivo, mas que o homem espiritual não vê as coisas a partir de suas perspectivas, e sim das perspectivas de Cristo. Então, esta é a grande diferença que existe no pensamento do homem que é espiritual. Aqui não se está querendo tratar de pensamentos de tudo que a gente pensa no dia a dia, mas que as circunstâncias, as várias situações nas quais nós nos imiscuímos no dia a dia, nos leva, como cristãos, a pensar a partir de como Cristo pensaria se estivesse no nosso lugar, e não como nós queremos, ou não como a nossa natureza humana deseja. Nossa natureza humana age sempre de acordo com o que ela é, pecadora. Então, mas o homem espiritual, e o homem aqui tem o sentido de ser humano espiritual, age sempre não de acordo com o que a sua mente quer ou pensa, mas de acordo com aquilo que Cristo faria, de acordo com a mente de Cristo.
Isto quer dizer que um cristão, em primeiro lugar, pensa como Cristo. Anthony Palma ensina que, abre aspas, pelo fato de cada crente ser interiormente habitado pelo Espírito de Cristo, não tem a mente ou o espírito do mundo. No plano ideal, são controlados pela mente ou o espírito de Cristo. Então, o que se quer dizer é que, embora tenhamos uma mente que vive neste mundo, uma mente voltada para as coisas do mundo, ainda assim, nossa mente deve ser controlada pela mente ou pelo Espírito de Cristo. Mente ou Espírito aqui é apenas uma questão retórica que ele fala, no sentido de que, aquilo que eu falei agora há pouco, quando nós agimos, seja na igreja, diante de uma circunstância difícil, seja em casa, diante de circunstâncias difíceis, seja no trabalho, seja no lazer, e principalmente na igreja. Eu comecei citando a igreja e concluí dizendo ela, porque na igreja é onde tem uma série de pessoas com cabeças diferentes, todas buscando servir ao mesmo Senhor, mas todas ao mesmo tempo, muitas vezes querendo fazer prevalecer a sua vontade. Nesse momento, o que deve prevalecer é a mente de Cristo. Por isso que às vezes a gente vê pessoas ficando irritadas com outras e saindo da igreja, ou mudando de igreja, ou fazendo qualquer coisa, porque elas agem de acordo com a mente delas e não com a mente de Cristo. Elas agem de acordo com a vontade delas e não de acordo com a vontade de Cristo. Se todas as vezes que nós nos irritássemos, se todas as vezes que nós, em casa, por exemplo, tivéssemos algum problema com os filhos, com os pais, com os cônjuges, fôssemos agir de acordo com o que o mundo ensina, não existiria família, não existiria, se fosse na igreja, não existiria igreja, no colégio não existiriam alunos nem professores, porque a tendência é querer agir de acordo com a nossa vontade. Mas como cristãos, nós devemos agir de acordo com a mente de Cristo. Por isso mesmo o apóstolo Paulo ensinou aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, nós cristãos devemos permear a nossa mente com coisas como essas que o apóstolo Paulo ensinou, as coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amável, de boa fama, que tenham virtude, que possam ser louváveis, porque a partir do nosso pensamento é que vem as nossas ações. E por isso que há tantos problemas, porque as pessoas dão vazão àquilo que está na mente delas, no pensamento delas. E isso acaba gerando inúmeros problemas. Repito, nós não estamos falando disso a partir de situações esdrúxulas. Nós estamos falando disso a partir de situações cotidianas, coisas que acontecem no dia a dia, na nossa família, na nossa igreja, quando eu digo na nossa igreja, em qualquer igreja que façamos parte, no nosso local de trabalho, onde quer que estejamos, é aí onde deve prevalecer o pensamento de um cristão, e não prevalecer o pensamento de um cristão quando está numa atmosfera espiritual. É muito bom, num retiro espiritual, todo mundo cheio do Espírito, aí é bom, é fácil. Agora, no dia a dia, no trânsito, dirigindo, em qualquer lugar, é onde nós devemos nos esforçar para que aquilo que é recomendado na palavra de Deus seja o que permeie o nosso pensamento. Eu já disse aqui algumas vezes, e me permita repetir, que as mudanças de atitudes não ocorrem assim de uma forma espiritual, assim nós somos transformados como que de um momento para o outro e nos tornamos anjinhos. Não é assim.
nós precisamos, o Espírito Santo trabalha conosco nesse sentido. Nós precisamos nos esforçar para ler a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que está prescrito nela. E o Espírito Santo nos ajuda. Agora, querer que ser transformado simplesmente como um passo de mágica, isso não existe. A salvação é uma atitude experimental, a santificação é experimental, melhor dizendo. Nós vamos experimentando a santificação à medida que vamos nos deixando transformar. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que ele não disse assim, que o Senhor transforme a sua mente, que o pastor transforme a sua mente, que os irmãos orando transformem a sua mente. Não, transformai-vos. Você que deve buscar transformação constantemente. E essa transformação não vem quando estamos em brancas nuvens, em plástico repouso. Quem passou pela vida em brancas nuvens, em plástico repouso, adormeceu, não foi homem, foi espectro de homem, só passou pela vida, não viveu, já disse o poeta. Então, né, as coisas vêm, surgem, em meio às dificuldades, em meio às situações mais complexas. É neste momento que deve prevalecer a mente de um cristão. Em outras palavras, o apóstolo Paulo afirmou que quando o pensamento de uma pessoa é ocupado com as coisas relatadas por ele, aqui no capítulo 4, verso 8 de Filipenses, quando nós buscamos ocupar as nossas mentes com estas ações que por ele foram relatadas, essa pessoa age conforme a mente de Cristo. O que ocupa sua mente são os pensamentos de Cristo, que ele deixou registrado na sua palavra. Então, ela demonstra ser cristã nas atitudes, não carregando simplesmente a Bíblia debaixo do braço ou dizendo que é cristã. São as atitudes que nos revelam que realmente somos cristãos. A outra coisa é que, além de pensar como Cristo, a pessoa age como Cristo. Essa quando eu falo, consequentemente, suas atitudes são cristãs, leva-nos a essa outra conclusão. A pessoa que é cristã age como Cristo. O apóstolo Pedro, quando escreveu aos cristãos da dispersão, nós sabemos que o apóstolo Pedro escreveu para um público extremamente sofrido. O público foi disperso nas mais variadas regiões e estava sofrendo muito. Os destinatários da carta dele estavam sofrendo muito porque eram cristãos que foram expulsos de Jerusalém. Então, no primeiro versículo da primeira carta, ele diz aos cristãos que estão no Ponto, na Capadócia, e começa a dizer os lugares que eles estão. E aí, quando ele escreveu para esses cristãos, ele se pronunciou da seguinte forma no capítulo 2, verso 21. Ele disse assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Vejam que coisa interessante. Roger Stroder, que é um comentarista da carta do apóstolo Pedro, comenta esta lição afirmando o seguinte, abre aspas: em sua saudação, Pedro havia observado que, em geral, seus leitores foram escolhidos ou chamados para obedecer a Jesus Cristo. Agora, ao se dirigir aos escravos cristãos de sua audiência, observa que para isto sois chamados. E aí ele complementa dizendo: o sofrimento de Jesus não foi apenas para salvar em seu nome, mas foi também um exemplo, fecha aspas. E aí ele cita muito o exemplo de Cristo. Ele diz: olha, como foi esbofeteado, ele não esbofeteou. Ele, quando foi ultrajado, ele não ultrajou. Ele, quando foi tratado de determinada maneira, e aí são palavras minhas, ele não revidou da mesma forma que foi tratado. E aí todo aquele sofrimento que ele passou, segundo o comentarista, segundo o apóstolo Pedro, teve também o condão de nos deixar exemplos de como devemos agir. Ah, pastor, mas eu não sou assim. Comigo é assim, bateu, levou.
né? Não tem gente que diz isso, pisou no meus calos, eu piso no calo dele, mas nós não podemos agir dessa forma. Os escravos cristãos, para quem Pedro escreveu, estavam sofrendo injustamente por fazerem a coisa certa. Então, Pedro lhes mostrou que Jesus também tinha sofrido injustamente. Jesus não, porque uma coisa é a pessoa dizer, eu estou revidando porque fui provocado. Mas Jesus foi provocado, Jesus sofreu injustamente. Ele pagou um preço alto por algo que ele não havia feito. E aí o que é que ocorre? Ele não revidou. Ele serviu de parâmetro para as ações de nós, nos dias atuais, dos cristãos que vão viver daqui 10, 20, 30 anos, dos cristãos futuros em relação a ele. Ele deixou exemplo, e é interessante que ele não diz assim, o apóstolo Pedro não diz que ele deixou um exemplo, mais um exemplo, ele deixou um exemplo, ele foi exemplo. Então, ele diz assim, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Por isso que o apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, João é considerado o apóstolo do amor. E aí, não o amor naquele sentido, o amor que se desmancha pelos outros, mas o amor prático, o amor que Deus demonstrou por cada um de nós. E aí, quando ele escreveu a primeira carta, no capítulo 3, verso 16, ele diz que conhecemos o amor misto, ou misto conhecemos o amor, dependendo da tradução. Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, segundo o apóstolo João, nós sabemos que alguém está verdadeiramente amando as pessoas que lhe cercam quando ela ama da mesma forma com que Cristo nos amou, sem medir esforços para demonstrar esse amor, sem se preocupar com os seus próprios interesses, sem usar de artifícios ardis para conseguir seus objetivos. Porque muitas vezes nós só queremos demonstrar amor por quem merece esse amor, ou por alguém que pode nos dar alguma coisa em troca, ou alguma coisa que é do nosso interesse. Mas o Senhor Jesus demonstrou que amava se entregando pela igreja, se entregando por mim, por você, que não merecemos isto. Não fizemos nada para merecer isto. Pelo contrário. Quando eu der tomar um gole d'água assim, aí vocês dizem amém, fazem qualquer coisa, que é para não ficar uma coisa tão parada assim, né? Senão fica meio paradão o negócio, assim. Então, não foi por interesse próprio. Pelo contrário, ele sofreu injustamente porque estava interessado em cada um de nós. O que tanto o texto escrito pelo apóstolo João, este de 1 João 3,16, quanto o texto escrito pelo apóstolo Pedro, está em 1 Pedro capítulo 2, verso 21, tem em comum. O que eles têm em comum é que os cristãos devem ter como paradigma em suas ações as ações de Cristo. Esses mesmos textos têm em comum com o texto que lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 16. E todos eles, não poderia ser diferente, porque na realidade o autor é o mesmo, é o Espírito Santo, todos eles têm em comum o fato de que nós devemos ter como paradigma, como modelo das nossas atitudes, como modelo para permear os nossos pensamentos, as ações de Cristo Jesus. Se nós somos cristãos, e cristão é quem é seguidor de Cristo, imitador de Cristo, então nós devemos agir, pensar, viver como Cristo viveu. Isso é muito difícil, alguém há de dizer. Isso é muito complicado. Cristo era o próprio Deus encarnado, mas ele veio e deixou exemplo como homem para que nós sigamos. Ele não fez nada que nós não pudéssemos fazer do ponto de vista do relacionamento com o próximo.
do ponto de vista, obviamente, da salvação, só quem podia fazer era ele. Eu não estou falando disso. Estou falando do relacionamento com o próximo. Ele deixou relacionamento que serve de modelo dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos irmãos, sejam sanguíneos ou não, sejamos irmãos de fé, dos cônjuges, de todos. Ele deixou exemplo, mesmo não tendo sido, não tendo trazido lições sobre como é que deve acontecer uma coisa numa casa do homem com a mulher, embora ele tenha falado sobre isso também, mas eu digo assim, ele não era casado, essas coisas todas, mas os exemplos que ele deixou, as lições que ele deixou se aplicam em todos os momentos de nossas vidas. O cristão que tem a mente de Cristo demonstra isso em suas ações. Então, por que é que a gente vê nos dias atuais tantos problemas? Ontem eu fui lá na casa de Ilminha e estava conversando. Não sei se vocês já viram, mas lá no Rio de Janeiro tem uma facção chamada Terceiro Comando Puro. Terceiro Comando Puro, acho que é. É uma facção evangélica. Os caras se dizem evangélicos. O chefão se diz pastor. Como é que pode isso? Que incoerência medonha. E aí é intolerante religioso, não entra nenhuma religião lá. Se entrar diferente, ele mata, coisas do tipo, e vende drogas e tal. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Mas assim, as coisas estão ficando tão banais que a gente vê igrejas, todos os dias a gente vê escândalos acontecendo relacionados a igrejas que se metem com fintechs, igrejas, pastores que estão envolvidos com as mais variadas ações contrárias ao que é legal, coisas do tipo. Por quê? Porque as pessoas podem até ser religiosas, mas elas não buscam ter a mente de Cristo. E isso vai virando uma rotina, vai se tornando normal, e se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco nós achamos tudo normal. Porque se é normal existirem coisas desse tipo que eu estou dizendo aqui, que é um absurdo, imagine no dia a dia. Então, eu passar no sinal vermelho, sabendo que estou errado, é normal. Eu tentar dar uma carteirada é normal. Eu fazer qualquer coisa é normal. Nós começamos a normalizar as coisas. E isso não pode acontecer, porque, do contrário, nós vamos ter muitos problemas sérios. Por isso que eu digo que o cristão que tem a mente de Cristo demonstra isso em suas ações. Do contrário, ele pode ter a mente de qualquer um, até do diabo, mas não a mente de Cristo. Então, a minha oração, meus amados, é que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivenciar os ensinamentos que estão na sua palavra. Porque cristianismo é, antes de tudo, vivência dos ensinamentos de Cristo. Vivência daquilo que o Senhor deixou na sua palavra para nós. Por que é que a gente tem vivenciado tantos problemas? Porque as pessoas simplesmente são seletivas com relação à palavra de Deus. Aquilo que se aplica, eu uso. Aquilo que não se aplica, isso não é para mim, isso não é para essa época, isso não é para aquilo, não é para aquilo outro. Ou seja, nós estamos vivendo um evangelho seletivo. E isto não pode ocorrer. Nós devemos andar segundo a mente de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ministrou no princípio, ele perguntou o seguinte: ninguém é capaz de conhecer a mente do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ninguém é capaz. Era isso que ele estava dizendo, quando estava discorrendo sobre o problema lá no deserto. Ninguém é capaz. Mas nós temos a mente de Cristo. Esse porém, este mas adversativo, mostra que, embora nós não tenhamos capacidade de instruir o Senhor, mas nós temos a obrigação de viver de acordo com as instruções dele. Temos o dever de colocar em prática aquilo que ele nos instruiu.
Então, não tem a ver, e aí eu quero encerrar lembrando disso que eu citei, não tem a ver com o fato de nós compreendermos os pensamentos do Senhor, mas tem a ver com o fato de que se nós somos espirituais, e esse se é retórico, não estou duvidando, estou apenas suscitando a dúvida para poder concluir o raciocínio. Se nós somos espirituais, nós vemos as coisas a partir das perspectivas de Cristo e não das nossas, não das do mundo. Se nós somos espirituais, nós não olhamos para o mundo e nos deixamos viver de acordo com as coisas do mundo. Nós vivemos de acordo com as perspectivas de Cristo. Isto que precisa ser assimilado por nós, para que nós não sejamos meros religiosos, frequentadores de igrejas, pessoas que se dizem cristãs, mas não têm atitudes cristãs. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver segundo os seus preceitos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, Pai santo, louvado seja o teu santo nome. Tu que és Deus único, puro, verdadeiro, gracioso, misericordioso, Deus de amor, Deus de glória, Deus de poder. Em contrapartida, nós que somos pequenos, somos falhos, temos uma natureza pecaminosa, reconhecemos a nossa condição de pecadores, e ainda assim, mesmo pequeninos, podemos falar contigo. A tua palavra nos diz que tu és tão grande que te inclinas para ver o que acontece na terra. E nós, muito pequenos aqui, reconhecemos a nossa incapacidade de estar diante de ti, a não ser por tua graça, por tua misericórdia. Por isso, mais uma vez, pedimos perdão por todos os pecados que tenhamos cometido e que tenha ferido a tua santidade, porque sabemos que os cometemos. Pedimos que tenha misericórdia de nós, para que nós andemos segundo os ensinamentos da tua palavra, que possamos cultivar a mente de Cristo, ações que nos levam a nos identificar como cristãos, mesmo que as pessoas não nos conheçam, mas pelas nossas ações, queremos que elas vejam que nós seguimos a Cristo. Então tenha misericórdia de nós. Não nos deixe no momento em que queremos agir de acordo com a nossa mente, de acordo com o que o mundo preconiza, não nos deixe agir assim, mas que nós sempre nos lembremos de que temos a mente de Cristo e por isso devemos agir como tais. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. É o que nós oramos agradecidos, porque cremos que o Senhor que nos ensinou pode nos ajudar a viver assim. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos louvar ao Senhor.